17 de julho de 2026. Nesta sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Meus queridos filhos e filhas, sextou! Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado. É sempre um privilégio nós reunidos virtualmente ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos, que vocês todos se sintam bem-vindos, bem acolhidos. Vamos iniciar nesta sexta-feira este nosso encontro com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos do 1 ao 6, do 21 ao 22, do 7 ao 8. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que eu tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com essa cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse um cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus, à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Esse capítulo 38 da profecia de Isaías se passa durante uma crise, né? Durante uma crise, provavelmente por volta dos anos 712, 703, né? E o rei Ezequias, de que fala o texto, né, foi um dos reis mais piedosos de Judá, então do Reino do Sul, né? Promovendo uma reforma religiosa e confiando no Senhor diante da ameaça assíria, né? Então, o exército assírio, que era comandado por Senaqueribe, ele estava cercando Jerusalém, né? Então, essa perícope narra o episódio em que o rei Ezequias ele adoece gravemente e recebe do profeta Isaías o anúncio de sua morte iminente. Como nós ouvimos, diante dessa notícia, Ezequias ele recorre à oração fervorosa e Deus responde com misericórdia, né? Dando mais 15 anos de vida e confirmando a sua promessa, né? Então,
Vamos pegar no texto parte por parte, né? Olha só, o versículo de 1 ao 3. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós. Então, a expressão naqueles dias situa o episódio durante a ameaça síria, né? Conectando a crise pessoal de Ezequias com a crise nacional. E é verdade, né, gente? Nós não vivemos num mundo isolado, né? Ou alienado. Nós estamos num contexto, nós estamos numa comunidade, nós estamos numa sociedade, nós estamos diante da vivência de determinadas situações. E Deus diz: arruma as coisas da tua casa, pois vais morrer e não viverás. Né? Arruma as coisas da tua casa. Né? Aqui é uma expressão semítica como que de uma ordem para que ele fizesse o testamento. Isso significa arrumar as coisas da tua casa. Ou seja, prepara a morte, faça o testamento. Né? É um tom de sentença. Né? Vais morrer, não viverás. Então, é importante para a nossa reflexão aqui, gente, quantas vezes também nós recebemos notícias que nos paralisam? É ou não é verdade? Um diagnóstico médico, uma crise financeira, o fim de um relacionamento. Então, Ezequias nos ensina que a primeira reação deve ser voltar-se para Deus. Não é? Não se voltar para Deus para reclamar, para barganhar, mas para apresentar a Ele a nossa vida com sinceridade. Né? E também esse versículo, arruma as coisas da tua casa, nos mostra a transitoriedade da vida, né? É como que em um momento da nossa vida, Deus ele vai chegar, arruma as coisas da tua casa que está chegando o seu momento. Todos nós. Né? E às vezes a gente deixa a nossa casa tão desordenada. É claro que essa casa também não é só uma questão de patrimônio, né, de herança, né, porque essas coisas elas devem ser deixadas tudo em ordem. Né? É uma oportunidade para a gente também rever, né, os nossos esquemas, a nossa vida, está tudo em ordem. Se a gente partir, a gente vai deixar muito problema para os outros, está tudo resolvido. É ou não é verdade? Então é importante isso. Mas mais do que isso, é uma oportunidade de nós revermos também o nosso coração. Né? Prepara a tua casa, ou seja, prepara o teu coração, os teus relacionamentos. Será que se Deus nos chamar hoje, está tudo certo na nossa vida, na nossa caminhada? As nossas pendências afetivas, interpessoais. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem gente, por exemplo, que está guardado, entalado na garganta, um pedido de perdão que deve ser feito a alguém. E vai arrastando por anos, por anos, por anos, uma conversa que precisa ter com alguém e não tem coragem de enfrentar, ou algo que tem que dizer a alguém e ainda não foi dito por falso respeito humano, por medo, enfim. Prepara a tua casa, deixa tudo em ordem. Né? E depois nós vemos aqui a oração de Ezequias, e ele apela para sua fidelidade passada. Eu andei diante de ti com fidelidade e com o coração íntegro. Isso não é orgulho, né? Mas é uma súplica baseada na aliança do Antigo Testamento. Não é? E no Antigo Testamento a retidão pessoal era um fundamento legítimo para clamar a misericórdia de Deus. Não é? E aí ele chora amargamente, demonstra angústia diante da morte. Né?
Diferentemente do Novo Testamento, onde a morte ela é vista como a entrada na vida plena em Cristo, no Antigo Testamento a morte era compreendida de forma nebulosa, né? O Sheol era um lugar de silêncio, sem louvor a Deus, né? Ora, nós somos convidados, gente, a cultivar uma vida de integridade que nos dê a confiança de clamar: Senhor, lembra-te de mim. Isso não é mérito humano, mas é liberdade de quem vive em aliança com Deus e pode apresentar o seu coração. Então, ele começa a chorar, né? Ele começa a chorar amargamente, como diz o texto, né? Essa tradução que nós usamos, e a tradução litúrgica diz: ele prorrompeu num grande choro, né? E aí Deus, ele ouve a oração de Ezequias, ele vê as lágrimas de Ezequias. A oração de Ezequias, ela toca o coração de Deus, e a resposta divina é imediata. Imediatamente Deus chama o profeta Isaías para ir de novo a Ezequias, né? E aí diz assim: isso diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Olha, isso evoca aliança, evoca fidelidade divina. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, não é? Por isso eu vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Né? A vida de Ezequias foi estendida. Nós sabemos que ele tinha 39 anos quando adoeceu. E a oração mudou o curso natural dos acontecimentos. Né? Deus diz: eu vou te libertar, e junto com essa cidade. Então, Deus conecta a cura pessoal de Ezequias com a libertação nacional. É importante isso. Deus, gente, ele vê as nossas lágrimas. Muitas vezes nós achamos que oramos no vazio, que Deus está distante, indiferente. E esse texto nos lembra que o Senhor não apenas ouve, mas ele vê. As nossas lágrimas têm peso diante de Deus, né? E a resposta dele é sempre maior ao nosso pedido. Ezequias pediu cura e recebeu cura, mais libertação da Assíria, mais proteção da cidade. Então Deus dá com abundância, além do que pedimos ou pensamos. Por isso, confiemos a Ele não somente nossas necessidades pessoais, mas também as da nossa família, as da nossa comunidade, as da nossa nação. Essa proposição, né? Eu vou te libertar e junto de você a cidade, mostra que nós não caminhamos de maneira isolada neste mundo, gente. Eu falei nesses dias da missa, né? Eu falei, nós estamos de mãos dadas com toda a humanidade, nós não estamos sozinhos. E nós vivemos um mundo muito egoísta, as pessoas cada vez pensam em si mesmas, não é? Só que isso é doutrina, né? A comunhão dos santos, ou seja, nós estamos de mãos dadas, porque é bom, sim, mas também porque é mal. Porque é mal, sim, mas também porque é bom. Nós estamos de mãos dadas. Quando nós nos santificamos aqueles com os quais nós estamos de mãos dadas. Quando nós nos elevamos, nós também elevamos os outros. Quando nós evoluímos, nós também evoluímos o outro. Por isso a necessidade de caminhar nesse mundo, não somente olhando para si mesmo, mas sabendo que tudo aquilo que nós vivemos, nós tornamos princípio de vivência também para o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando você está num lugar e está todo mundo feliz, todo mundo feliz, caminhando bem, e dali a pouco começa uma confusão por causa de uma pessoa, e uma pessoa diz assim: nossa, estava tudo bem, você conseguiu estragar o nosso ambiente, estragar a nossa festa, ou estragar tal coisa. Você conseguiu azedar
tudo. Sabe esse tipo de experiência? Isso significa exatamente a experiência do texto de hoje, né? Nós podemos santificar, evoluir, amadurecer e abrilhantar os ambientes onde estamos, como também podemos fazer o contrário. Ezequias foi instrumento de salvação para a cidade, não somente para ele, né? E é bonito isso, gente. Por isso a necessidade de rezar uns pelos outros. Por isso a necessidade de ser instrumento de alegria, não somente intimamente dentro do nosso coração, mas nos ambientes onde nós vivemos, porque nós elevamos as pessoas aos céus. Isso é forte demais, gente. Isso é forte demais. E é o versículo 21, 22, diz assim: então Isaías ele ordenou que fizessem um cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, e ele ficaria bom. Esse cataplasma de massa de figos mostra que Deus ele age por meios naturais. A cura é ao mesmo tempo divina, mas ela é mediada por um remédio simples. Então não há contradição entre o milagre e o uso de recursos naturais. Aqui não tem jeito de passar livre sem pensarmos na importância da ciência, né, gente? Deus ele poderia fazer tudo de maneira muito portentosa na nossa vida, mas Deus ele se usa dos meios concretos para poder agir, né? Assim como usou deste emplastro de figos, hoje ele age através dos médicos, dos remédios, das terapias, dos cuidados, a necessidade de nós recorrermos a esses meios que são dons de Deus. Não há espiritualidade falsa que despreze os meios humanos, viu, gente? O sagrado e a ciência e o natural caminham juntos. Isso é importante que nós tenhamos em mente, na nossa cabeça isso. Porque tem gente que vive com um terço na mão, mas você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não vai ao médico, a pessoa não cuida da saúde, a pessoa fala, não preciso dessas coisas, minha vida é fazer a vontade de Deus, né? Usa até texto bíblico para ratificar a sua ignorância e a sua teimosia. Tem que procurar ciência, tem que procurar no médico, tem que fazer as coisas certinho, gente. Deus, ele se utiliza dos meios naturais, a ciência é dom de Deus, é presente de Deus e é mandamento divino a ciência. Não é? Muito bonito esse texto, né? E aí Ezequias ele fala, mas qual é o sinal, né? Ezequias busca uma confirmação visível da promessa. A fé humana muitas vezes anseia por sinais concretos. E Deus, em sua condescendência, ele aceita dar esse sinal, né? O subir até a casa do Senhor aqui. Então, a motivação de Ezequias vai além da cura física. Ele deseja voltar ao templo para adorar o Senhor. Então, a sua cura tem o propósito de louvar. Também tem um propósito de comunhão com Deus. Não é? A nossa cura, além disso, gente, ou o livramento que Deus nos dá, deve nos levar de volta à casa de Deus. Tem muita gente, depois que recebe a graça, né, esquece de ir agradecer a Deus. Então a pergunta de Ezequias revela o seu desejo de adorar, não apenas de ser curado. No fundo, Deus quer ser amado, né, gente? A gente vê hoje no cristianismo muita barganha espiritual, né? Parece que a gente faz algumas coisas e parece que a gente vai criando em Deus a obrigação de fazer o que a gente quer. Isso não existe, gente. Igual a igreja. Ontem mesmo eu falei na celebração, na missa, né? Eu falei, gente, se alguém está na igreja para ficar ileso de sofrimentos ou desafios na vida, está no lugar errado. Não existe isso.
Tem muitas igrejas que pregam isso, mas isso não existe. Não existe. A vida é desafio, sim. E nós não estamos na igreja somente para sermos curados, para resolvermos os nossos problemas. Mas nós estamos aqui porque nós amamos a Deus e nós queremos adorá-lo. Sem essa troca, sem essa barganha. Então, e o texto vai dizer assim: este é o sinal de que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Farei recuar 10 graus a sombra dos graus que desceu do relógio solar de Acás. Então, o relógio solar de Acás, gente, é uma espécie de escadaria ou de obelisco que marcava as horas pela sombra projetada. Então, era chamado de relógio de Acás, porque foi o rei Acás, pai de Ezequias, quem havia introduzido em Judá os costumes e os objetos estrangeiros. Então Deus diz assim: eu farei recuar 10 graus a sombra. Então Deus opera um sinal cósmico aqui, revertendo o curso natural do Sol. Então, para a mentalidade antiga, o Sol era uma divindade. Fazê-lo recuar era uma demonstração de que o Senhor de Israel, ele está acima de todas as forças da natureza, inclusive do Sol. Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido um fenômeno de refração atmosférica, ou de inclinação da sombra nos degraus. O importante não é o mecanismo, mas o significado teológico. Deus é Senhor do tempo, da vida, da história. E esse recuar 10 graus representa também na vida de Ezequias que ele estava descendo como a sombra. E esse descer como a sombra, ele estava caminhando para a morte, mas Deus reverteu isso. Então, o sinal visível correspondia à realidade espiritual. Deus, ele é Senhor do tempo. Gente, Deus pode reverter situações que parecem irreversíveis para nós. Quando a sombra da morte, da doença, do fracasso, das decepções da vida, ela desce sobre nós, Deus pode fazer recuar essa sombra. Então, o sinal do relógio solar nos ensina que nada está fora do controle de Deus, nem a natureza, nem o tempo, nem o destino. Para Deus, o que pode parecer, o que parece fim, pode ser apenas um novo começo. Então, gente, hoje, nessa sexta-feira, confiemos naquele que faz novas todas as coisas e que conduz a nossa história. Confiemos. Que palavra linda, Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, sextou, o fim de semana chegou, aproveite bem esses dias de descanso, de convivência com os amigos, com a família, é muito importante. E eu desejo a vocês um excelente fim de semana. Amanhã, sabadão, nos encontraremos novamente para mais um programa Reflexão Diária. Até amanhã, minha gente! E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.